Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Em 1826, Joseph Mies inventa uma das grandes tecnologias do século XIX e que até hoje desperta grandes paixões, que é a fotografia. E hoje o nosso programa vai falar sobre a arte da fotografia e para isso temos aqui convidados para lá de especiais, que é o Éder Rodrigues, fotógrafo de moda, de eventos em geral, não é mesmo, Éder? Felipe Lima, fotógrafo de campo, dos animais, do nosso cenário gaúcho, sempre muito lindo, inigualável, não é mesmo, Felipe? Temos aqui também o Augusto Koja, fotógrafo de uma fotografia mais conceitual, mais artística, não é? E também Recuero, Carlos Recuero, que foi professor da Universidade Católica, que tem um trabalho muito bacana também com relação à fotografia, em especial no fotojornalismo, não é mesmo, Recuero? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de hoje. Muito obrigado. Vamos começar falando então, cada um de vocês fala um pouquinho de si, do seu trabalho, para que o público que ainda não conhece, quem não conhece, possa conhecer agora. Felipe. Bom, eu me chamo Felipe Lima, sou natural da cidade de Pelotas, tenho 26 anos, trabalho com fotografia rural há 4, profissionalmente há 2. Eu trabalho em cima de um projeto que se chama Do Sul para o Sul. Aguenta que esse projeto vocês falam daqui a pouquinho. Fala um pouquinho do teu trabalho. Bom, meu nome é Éder Rodrigues, né? Já tenho uma lida bastante tempo aqui. Percebo que quanto mais velho, mais sei que não sei nada. Né? A gente tem que aprender muito. A fotografia dos gente vai falar sobre isso aí aqui no programa. E eu quero ver se eu acrescento alguma coisa, né, para quem está chegando. Vou aprender bastante com esse meu amigo aqui, esse colega. Então eu fiquei muito contente, né, receber esse convite para a gente falar sobre fotos. Eu estou aqui também para responder, né, se puder ajudar alguma coisa. Eu tenho uma característica de ajudar. Né? Quem me conhece, a gente tem um grupo no WhatsApp, nós somos quase 60 fotógrafos no WhatsApp ali. Sempre que eu não sou muito de estar interagindo com eles ali, mas quando eu vejo algum problema, assim, eu tento dar uma ajuda. Eu vejo, ali tem fotógrafos de várias idades ali, né, que estão começando, com os outros mais experientes. Então a gente troca muita ideia, a gente faz churrasco, a gente conversa. Inclusive, de repente, a gente vai poder colocar vocês no grupo ali. Né? E é interessante, assim, a gente vê os perfis que tem. E a gente gosta desse trabalho, né? E acaba divulgando e conhecendo o trabalho um do outro. Né? Isso. O pessoal traz workshop. A gente troca muita ideia ali. A gente não enxerga como concorrente. É parceria. Colegas, mesmo. parceria de trabalho. Augusto. Meu nome é Augusto e eu sou estudante, eu faço arquitetura na UFPEL, mas nos últimos 2 anos eu tenho conseguido trabalhar com a fotografia, que é algo que eu sempre gostei. E eu estou aí tentando cavar o meu espaço dentro da fotografia, que é um mercado bem complicado, mas na minha opinião. Todos começam, né? Tem que começar de algum ponto. Sim. E mostrar o seu trabalho. E as redes sociais também estão aí para favorecer muito esse artista, esse fotógrafo que está começando. Carlos Recuero, que tem uma história bem interessante também, não só pelo próprio trabalho, pelo trabalho autoral, mas também aí de ajudar muita gente que quis começar um dia e que hoje são grandes profissionais do mercado. Legal estar aqui participando do programa, Bel. Eu vou começar com uma falinha só para te contradizer um pouquinho, que eu acho que é legal, já que a gente está falando para o público em geral aqui. Niepce inventa a heliografia. Daguerre, a daguerreotipia. E aqui no Brasil, um cara chamado Hércules Florence, em 1833, inventa a fotografia. Olha só que o nome de fotografia vai aparecer depois de 1890, por aí, na Europa. Mas o primeiro cara a chamar a fotografia de fotografia foi um brasileiro. Mas isso é interessante ser dito, Carlos, porque normalmente se tem como o Niepce sendo o inventor, quando na realidade também a fotografia pode-se dizer que ela é um conjunto, a soma do trabalho de muita gente. Mas eu queria dizer, porque o nome fotografia, assim, foi um cara só, foi no Brasil. Mas a invenção... A invenção da heliografia, a primeira imagem gravada, realmente foi José Niepce, em 1826, 27, em Paris, né? É o francês, né? Eu
sou professor de fotografia, eu fotografo há 50 anos, mais ou menos. Né? Pouquinho tempo, né? Não é nada consideração. 50 anos é muito pouca coisa. Trabalho com a fotografia com diversas formas, como pesquisa, como linguagem e com ensino ainda. Até hoje continuo ensinando muita gente a bater fotografia, porque a fotografia é uma paixão que eu tenho. Né? Uma das grandes paixões que eu tenho é a fotografia. E falando em paixão, então, aproveitar o gancho do copeiro, o que levou vocês a entrar nesse mercado fotográfico, como o Augusto salientou agora há pouco, muitas vezes é concorrido, às vezes o trabalho é árduo, mas vale a pena quando se tem paixão, quando se realmente gosta do que faz. O que levou vocês a entrar nesse mercado da fotografia? Bom, eu acredito que a fotografia nada mais é do que a paixão mesmo, porque pessoas entram por dinheiro, pessoas entram por fama e não vão muito longe, porque a fotografia é um conjunto de estudo e carinho muito grande. A gente trabalha muito com sentimento. Então, onde se torna uma coisa profissional demais, não, ao meu ver, claro, a gente não consegue caminhar muito longe. Seria, eu acho que a paixão mesmo. A paixão fala mais alto nessas horas, até mesmo mais alto do que o profissionalismo, por assim dizer. Com certeza, com certeza. E aí vem a questão do olhar que nós conversávamos agora há pouco nos bastidores, porque o programa começa bem antes, gente, e vai até mais tarde também. Nós estávamos falando da questão do olhar, que muitas vezes, qual é a linha tênue que separa o profissional, o fotógrafo profissional do fotógrafo amador? É a questão do olhar que nós conversávamos. Explica um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar esse gancho então, assim. Vou pegar o exemplo meu mesmo, né? Quando eu comecei na fotografia, eu estudava, eu fazia arte, né? Fiz arte, comunicação, desenho e computação gráfica. E lá foi me apresentada a tal de fotografia. Acabei sendo monitor ali da faculdade e eu pensei, não, isso aqui que eu quero. E na época ainda era a transição, era filme ainda, né? A gente trabalhava com filme, preto e branco, tudo ali. E, pô, a gente ia pro laboratório, fazia aquelas ampliações, assim, eu me apaixonei por aquilo. Pai, isso aqui que eu quero. E só que dentro de uma faculdade, tu tem casa, tu tem comida, tem tudo assim, então, beleza. Então, tu pode investir o dinheiro ali, não dá nada. Né? Então, aí tu começa a criar mesmo, porque a foto de filme com ampliação no preto e branco, tu cria muito. Você sabe, né, professor? O professor sabe muito mais do que eu aqui, sou café pequeno perto dele. Na época eu estava me formando na universidade, era aluno lá, e entrei, conheci a fotografia em termos de a gente fazer ampliações, tudo. Acabei sendo monitor da Federal, né? Foi quando me apaixonei pela foto, assim, eu quero isso aqui da minha vida. Agora, eu querer, até eu chegar ali, foi uma outra questão, porque ali eu mesmo, na época, morava com meus pais, não tinha tanta responsabilidade, né? Tinha ali a minha carga de monitoria, ganhava meu dinheirinho aqui, ali e tal. Saí da faculdade, o que eu vou fazer? Minha esposa grávida, barbaridade. E comecei a trabalhar com eventos. A fotografia ficou estacionada, comecei a trabalhar com eventos. Na verdade, na época, eu fazia locação de projetor multimídia. Nada com fotografia. Mas eu sempre naquele negócio, foto. Aí acabei indo para uma agência, trabalhando numa agência. E um dia ficou doente um fotógrafo. E aí o cara da agência disse, Éder, vai se fotografar? Tu não era monitor de fotografia na Federal? Aí me gelou, né? Disse, cara, mas eu não sei fotografar. Disse, não, tu sabe sim. Tu vai lá na casa dele lá, né? Que era o Lopes. Tu vai lá na casa dele lá, que tá doente, ele vai te dar uma aula lá e tu vai lá fotografar. Era uma recepção de formatura. E pelo amor de Deus, tio. Tá. O desafio, vamos embora. Ele me deu uma receitinha de bolo na época, né? Era a época do filme ainda, mas aí tu coloca 5.3, não sei o que, começou a colocar ali, o ISO já via, era o filme que tinha o ISO, não tinha muita coisa pra fazer. Na época do filme era mais difícil ainda, porque errou, não tinha como fazer tu de novo. Não tinha como fazer de novo. Não é? Não tinha nem como saber como ficou, assim. Aí ele me deu 3 rolos de filme de 36. Ó, isso aqui faz tuas fotos. E eu fiz as fotos ali, na hora de revelar, ele queria que eu continuasse fotografando. Porque o que acontece? Aquela minha carga da faculdade, eu sabia a composição, né, a harmonia de cor, o enquadramento. Então, quando ele me facilitou um pouco, eu disse, é isso que eu quero. Aí, comprei uma máquina, era uma... Como é que era o nome daquela máquina? Uma máquina bem antiga, tinha, que era de filme. Aí eu fui fazer os 50 anos do Santa Maria, aí meti os peitos mesmo. Aí fazer os 50 anos do Santa Maria, né, da empresa Santa Maria. Eu lembro que eu paguei R$600 na máquina, o evento me rendeu 1.300,
já consegui o dobro do negócio ali. Pá, que maravilha isso aqui. Fiz as fotos, né? E pra mim já tava ótimo aquilo ali, né? Que era uma Kyocera, só deve conhecer aquela a Kyocera. Era uma Leica, a lente dela. E a partir dali eu comecei a ver... Teve a transição da fotografia. Então eu peguei bem a transição da foto digital para a foto de filme. Foi quando eu dei o meu up, por quê? Eu já sabia manipular a imagem, né? Antes de fotografar, eu manipulava a imagem, eu sabia organizar as imagens. Então, as outras empresas, né, que era de formatura, eu quero fazer formatura. Eles contratavam uma pessoa só para organizar as fotos, outra pessoa só para manipular as fotos, né? Então, eu fazia isso tudo. Foi quando eu consegui dar um pulo do gato. Peguei na hora certa, no momento certo. E aí vi que eu tinha que estudar muito. Gente, tinha que estudar bastante mesmo. Que não era só aquilo ali, ficar só naquele olhar. Foi quando eu comecei a separar aquelas fotos posadas, aquela foto de tu conseguir as conexões com as pessoas, né? Porque as pessoas, elas interagem com o olho. Então, às vezes, tu enxerga assim, eu estou falando em foto de evento, né? Tu vê assim que tem duas pessoas que estão pegando o mesmo caminho, tu olha, já vê a expressão de uma com a outra, e tu vê o momento certo de clicar e tu pegar aquela expressão deles um com o outro. Aquilo ali que eu acho legal, né? Quando ela falou em fotógrafo amador, o que o fotógrafo amador vai fazer nesse momento? Ele vai até achar o momento que ele quer ali. Conforme ele vai ficando mais experiente, ele vai encontrando o momento certo de pegar. Em 2, 3 cliques ele pega já. Coisa que só a experiência traz, e muito estudo, muita dedicação, não é, Éder? Tem que ter. Augusto, tu vens da arquitetura, que é uma língua que está dentro do universo das artes, claro, então tu já tens esse olhar treinado. Em que momento que a fotografia passou a ser uma possibilidade de linguagem no teu trabalho? A fotografia começou para mim como forma de eu expressar para mim mesmo meus próprios sentimentos e em certo momento era uma coisa só para mim. E aí foi quando eu viajei para fora no intercâmbio que eu resolvi ampliar isso. E eu consegui ter meu primeiro contato com uma câmera profissional e a estudar fotografia pela primeira vez lá, que é algo que eu sempre quis, mas eu nunca tive certo incentivo externo para isso, e eu estava já na arquitetura. Então eu resolvi me jogar assim, e foi encontrando pessoas que me deram bastante suporte, eu consegui ampliar isso, sair da minha bolha e fazer retratos dos sentimentos das outras pessoas e não são os meus. Então é isso que eu busco nas minhas fotos, é transmitir aquela pessoa como ela é, como ela se sente naquele momento, e isso para mim é o mais importante. Que ela, na verdade, a cara que a pessoa faz quando ela vê a foto é a minha felicidade, na verdade. Então, mudou bastante durante todo esse tempo meu objetivo por trás da fotografia, mas sempre teve muita paixão e dedicação nisso. E Augusto tocou num assunto interessante agora, dessa questão que ele pôde viajar, pôde fazer um intercâmbio, enfim. E estar em contato com outras culturas, outros universos, também é trabalhar o olhar, né? Vocês consideram que isso é importante? Porque eu acredito que todo fotógrafo, imagino eu, ele gosta de viajar. Vocês têm um projeto agora muito relacionado a isso, que nós vamos falar em seguida, mas o fotógrafo, ele tem essa curiosidade nata mesmo, né? De descobrir o universo, de descobrir as pessoas, de encontrar novos olhares no mundo que nos cerca. Com certeza. Na verdade, para mim e para qualquer outro fotógrafo, uma viagem nunca é uma viagem de lazer. Uma viagem nunca vai ser uma viagem se tu tá com a tua câmera embaixo do braço, porque a gente descobre muita coisa, até de nós mesmos, né? Porque a fotografia é isso, a gente busca em nós muita coisa para transpassar, né? Agora ele falou que o maior pagamento é a felicidade do cliente, e isso eu acho que a coisa mais importante para nós é isso, sem falar em cifrão, valores. Eu acho que o real pagamento de um fotógrafo como é que eu vou te explicar? É o agradecimento do cliente pelo teu trabalho. Eu acho que isso é o maior pagamento. E o fotógrafo, ele tem essa percepção diferenciada, no certo sentido, porque muitas vezes, quando nós vamos em exposições fotográficas, da cidade de Pelotas, que agora há pouco teve uma,
A gente olha uma foto assim, gente, que lugar lindo esse, que coisa bonita, onde fica isso, né? Aí daqui a pouco é um lugar que as pessoas estão acostumadas a passar diariamente, mas é um detalhe que muitas vezes na correria do dia a dia, do cotidiano, ela não percebe. Não é isso, Recoeiro? É verdade, sim. Né? A fotografia é sempre um recorte da realidade, né? Tu pega um detalhe, alguma coisa que te chama atenção e que mexe com o teu olhar, né? E às vezes... gostei muito do que o Éder falou, né, porque eu acho que a gente está falando para pessoas aqui que estamos nos vendo, né? Precisa ler muito fotografia, sabe? Não se aprende fotografia com uma máquina de pendurada no pescoço. Não se aprende fotografia com uma máquina digital apertando o disparador. Eu acho que é uma coisa que precisaria todo o pessoal saber o seguinte: a máquina digital ela tem tempo de vida útil. Quanto mais tu aperta o obturador, mais ele gasta. E quando tu tem que trocar o obturador, é praticamente o preço de uma máquina nova. Então, eu venho do filme, o Éder vem do filme, né? Ali era 36 no Éder, o cara tinha que pensar para não gastar, porque era só 36. Né? Hoje o cara põe o dedo e descarrega, e acha que pronto, está feliz da vida. Mas a máquina está se gastando, e a máquina não se repõe fácil. Né? Então, para a pessoa que está iniciando na fotografia, é uma coisa muito legal isso, ó, lerem, fazerem cursos, olharem imagens bonitas ajuda muito. Frequentarem exposições de fotografia ajuda muito. Olhar imagens bonitas e frequentar exposições de fotografias. As referências são importantes, então, nesse sentido. Qual é o fotógrafo que vocês se inspiram, de uma certa maneira, no trabalho dele, ou que vocês admiram esse trabalho? Bom, eu costumo buscar minhas referências em áreas completamente diferentes da minha. Eu gosto bastante de olhar fotografia de casamento, de formatura, que nem era dele, começou a trabalhar, de natureza, para usar aqueles elementos, usar aquela inspiração para inovar dentro do meu meio, né, que é a fotografia rural. Então eu acompanho muito o Sebastião Salgado, eu acompanho muito o Araquém Alcântara, acompanho e sou amigo até amigo do professor também, do Eduardo Amorim, que é um fotógrafo de rodeio, ele é fenômeno. E a gente está sempre buscando novos olhares também, que isso é muito importante. Eu, particularmente, aprendo muito tanto com o velho quanto com o novo, porque a gente aprende bastante coisa com a juventude também. Meninas. Eu assim, eu sou um grande pesquisador de web, né? Eu sou um web surfer, a gente pode chamar, né? Eu tenho um site que eu olho há muito tempo, né? Que é Olhares, no site Olhares. Então ali, você já conhece Olhares, né? Olhares realmente, ele tem ali de todas as culturas do mundo e tem fotos de tudo que é tipo ali. E tu consegue separar o joio do trigo ali, né? Eu não vou dizer que eu sigo algum fotógrafo, alguma coisa, eu leio sobre eles, né? Eu vejo mais ou menos o olhar. É que na minha área de evento, tudo, tá vindo uma geração nova aí que está fazendo um trabalho espetacular, né? Tem vários workshops, né? Só que o me preocupa às vezes é assim, como é que eu vou dizer para não magoar ninguém, assim? Eu admiro as pessoas que elas metem o peito e vão fazer. Só que eu vejo alguns workshops assim, que as pessoas veem na internet o que é aquilo ali e vão querer transmitir o que elas viram na internet, né? Não é uma forma, não sei se eu posso estar errado, mas eu acho que tem algo a mais a fazer nisso aí. Não é fazer para pegar o dinheiro dos outros, sabe? Eu não tenho vergonha de perguntar quando eu não sei. Embora às vezes possa ter uma pessoa que esteja começando agora, mas o que levou ela aquilo ali foi algo interessante e ela vai me ensinar também. Então eu nunca julgo ninguém na fotografia, no potencial. Eu me surpreendo muito quando eu tinha um estúdio aqui, na época era bem famoso o meu estúdio, né? Até fiz as tuas fotos, né? Isso aí, o tempo das artes visuais. Das artes visuais, exato. E eu fui embora, fui para Belém do Pará, passei um ano e meio lá. Quando eu voltei, a fotografia tinha mudado, sim. Tinha mudado, aquele meu colega que estava começando já era o ápice da fotografia, né? Que tem uma linha super boa de fotografar, que é o Thales, do Terrag, né? Tem o Juliano também, que é um ponto interessante aqui de trabalho. O Juliano era advogado
e se apaixonou por fotografia, fotografa, estuda muito o Juliano, muito mesmo, assim, eu admiro o trabalho dele. Na verdade, teria que citar muita gente aqui, né? Eu também sigo eles, eu vejo o que eles estão fazendo, a gente troca muita ideia. Esse grupo que eu falei do WhatsApp ali, às vezes a gente coloca alguma foto ali para a gente dar uma estudada, é interessante. Tem um podcast, né, na internet também, que a gente conversa bastante, assim. Então, assim, eu não julgo ninguém, né, e eu procuro aprender o máximo. Às vezes, o que ele está me ensinando é 10%, só que esses 10% é um baita de toque. Entendeu? Aquilo que de repente faltou toda a minha vida, e ele recém está começando, mas ele tem aquela alma que eu não tinha. Então, eu acho interessante, assim, eu admiro quem está começando, né? Acho que tem que ler, trocar ideia, não ter vergonha de ensinar, não ter aquele negócio, o segredo, descobri isso aqui, não vou... Não, tia, quanto mais tu ensina, tia, é impressionante, tu aprende muito mesmo, né? E eu sempre ouvi falar desse menino aqui, né? Hoje tive o prazer de conhecê-lo, né? Viu que interessante? Olha só. É muito bom, reconhecer, sempre admirei o teu trabalho, né? Sempre ouvi falar muito em ti, só que eu nunca tive a oportunidade. Inclusive, tinha um professor de arquitetura lá que falava muito em ti, que até quando foram fazer porque eu fui o primeiro a comprar a máquina digital aqui, e o senhor estava procurando uma máquina digital para comprar, ele foi lá na minha empresa lá para ver quais as máquinas que eu tinha, e o que eu aconselhava ou não. E eu até aconselhei na época que era as D70, D70S. Então acho que vocês vieram comprar, depois compraram o D40 mais tarde, né? Se eu não me engano. Eu estava sempre ligado no que estava acontecendo, né? Tá certo. Augusto, qual a tua maior referência hoje? Eu não tenho uma pessoa em particular, eu acho que hoje em dia a gente está sempre conectado com tudo, né? Então, através das redes sociais a gente consegue ver qualquer coisa, acompanhar várias pessoas de diferentes lugares. Então eu sempre tento manter conectado nesse mundo dos fotógrafos, ver o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, e sempre vem essas novas ideias. Então, sempre tento me incluir assim, nesse universo, mas não sei citar uma pessoa em particular. Assim, eu sempre procuro. Acho que uma coisa que me chama bastante atenção é natureza e o contraste entre o ser humano incluído nessa natureza também chama muita atenção. O Recuero, em que momento o Recuero despertou a paixão pela fotografia em ti? Pois é, faz tempo, né? Eu tinha 14 anos e o meu pai começou a ficar com defeito de visão. Ele gostava muito de fotografia. E ele pegou e me deu uma máquina Icoflex, a máquina de barriga, que eram duas lentes, uma o fotógrafo enxergava, a outra era o filme. Disse, olha, a partir de agora é tu que vai fotografar na família, né? E a partir daí eu virei fotógrafo, né? Virei fotógrafo, primeiro por amador, nunca subi nada. Eu acho que o Éder falou uma coisa muito legal, o cara está sempre aprendendo. Isso é muito importante, a discussão da fotografia, discutir, ler muito, é bacana isso, né? Quando tu fala numa referência, né? Tu citasse um cara assim que é considerado o melhor fotógrafo do mundo, que é o Sebastião Salgado, que é um brasileiro, né? Então a gente não pode falar de fotografia e não falar de Sebastião Salgado, né? Mas quando se fala de natureza, existe um cara chamado Ansel Adams, que é um americano, que no início da fotografia, com aquelas máquinas de caixão do tamanho de uma televisão antiga, o cara, assim, o que tinha de imagem de natureza ele fez. Então é um cara, uma referência para estudar, quem gosta de paisagem, quem gosta de fotografar a natureza, né? Agora tem que ler bastante, eu acho que é uma coisa muito legal o pessoal que está aprendendo, procurar ler, praticar, mostrar a sua fotografia, aceitar a crítica, né? Porque existe uma coisa na fotografia, que é uma coisa muito legal, eu não sei se eu vou me adiantar, mas eu vou falar um pouquinho. A fotografia tem uma linguagem. Se tu não souber essa linguagem, tu não vai saber fazer fotografia. E tem alguns elementos, por exemplo, eu posso saber falar o português, mas eu não posso saber não escrever. Eu posso falar um português arcaico. Eu posso fazer uma fotografia arcaica. Aprender a linguagem da fotografia é uma coisa muito legal. São pontos específicos que dizem como treinar o olhar, como fazer a composição que tu falasse, né, Éder? Como a sombra, a luz, a cor, tudo isso contribui para que tu faça uma imagem muito legal. Então,
Não adianta apertar o botão. A máquina, a prática é legal, mas tem que lerem e principalmente aprenderem a escrever. Fotografia, quer dizer, foto, luz, grafia, escrever. Escrever com a luz. Se eu não souber a linguagem, como usar essa linguagem, eu vou ser um meio fotógrafo, não um fotógrafo. Né? Vamos continuar falando um pouquinho mais da linguagem fotográfica. Em seguida, meninos, depois dos comerciais, já voltamos. Não saiam daí. Fala sério. Pai, fala sério. São 20 anos no mercado em ferragem e material elétrico, que vai do mais simples ao sofisticado. Com atendimento personalizado. Além de luminárias para todos os estilos e bolsos. Fran, temos algum diferencial na loja? Claro, Luana. Trabalhamos também com a linha de painéis LEDs, importação própria do Grupo Missions, com qualidade e ótimos preços. Dos maravilhosos lustres de cristal, a lâmpada. Tudo o que você precisa encontra na Max Material Elétrico. Somos distribuidor de conectores e derivadores da linha Dercy, que proporcionam mais economia, segurança e eficiência para sua casa. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos com o programa Fala Sério. Hoje estamos conversando a respeito da arte da fotografia com os nossos convidados aqui, Éder Rodrigues, Augusto Koja, Carlos Recoeiro e Felipe Lima, todos fotógrafos que têm um trabalho muito interessante, muito bacana na área, cada um na sua área em específico, né? Então, até aproveitando esse gancho, eu quero perguntar para vocês o seguinte: como fica essa questão da construção do profissional de fotografia? Modifica muito a forma de ver, a forma de fazer, a ideologia desse fotógrafo, o modo de pensar a fotografia, dependendo da área em que ele se encontra? Ou existe um perfil de fotógrafo que não muda em nenhum momento, assim? Não, eu acho que a ideologia do fotógrafo, independente da área, eu acho que segue sendo a mesma, né? Perfil, sim, a gente traça o nosso perfil dependendo do que a gente trabalha, o que a gente prioriza. Por exemplo, o pessoal aqui prioriza, de repente, sei lá, cores, que é uma coisa que eu trabalho com um tom mais pastel, ou enfim, ou velocidade, que é o meu caso, com um pouco mais de abertura. Enfim, a gente traça o nosso perfil e o nosso modo de trabalho. Mas eu acho que a ideologia do fotógrafo vem ser a mesma, né? Que é cumprir o trabalho e emocionar. E agora há pouco, antes dos comerciais, nós estávamos falando a respeito da evolução tecnológica, que antes era uma coisa, era filme, 36 poses, não é, Recoeiro? Agora a câmera digital, que facilitou em certo ponto o fazer da fotografia. O que vocês consideram assim que mudou positivamente e o que o modo de fazer a fotografia de alguns anos atrás
era mais interessante do que hoje? Existe essa diferença? Vocês conseguem traçar esse paralelo do que modificou positivamente ou negativamente com as novas tecnologias? E o que eu vejo, né? Eu vejo que quando a gente tinha um limite de foto antes. Tinha um limite de foto e tu não podia errar, tu tinha que fazer a foto, tinha que ser aquela ali. Hoje, o que facilitou, eu vejo assim, o aprendizado da fotografia facilitou, porque tu já tem resposta na hora. Tu bateu aquela foto, tu já olhou a foto ali, do lado já tem histograma, já tem velocidade que tu imprimiu, já tem tudo, tu pode anotar aquilo ali direitinho, bater outra foto de novo e regulando ela até tu conseguir, né, pelo menos aprender, né, que são os erros da fotografia, né, que é o ISO, a velocidade, a abertura, né, esse conjunto todo aí é mais rápido de aprendizagem. Antes a gente o que fazia? Fazia a foto, e aí tu marcava no filme lá, tinha que mandar revelar e esperar para ver o resultado. Então, às vezes, o curso demorava bastante para fazer. Então, facilitou na aprendizagem. Pô, as pessoas não se dão conta disso. E aí botam a máquina no peito e vão fazer a dar clique e já são profissionais. Tá, então essa diferença do fotógrafo amador e do fotógrafo profissional, que linha é essa? Assim? Em que momento ele pode ser definido como profissional e como fotógrafo amador? É a questão do olhar, que nós conversamos agora há pouco, é esse olhar que determina, que vem muitas vezes antes de tudo, até mesmo antes do profissionalismo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vejo que o fotógrafo, ele pode ser amador já com uma característica muito profissional. Tá? Tem médicos que eu conheço que trabalham amadoramente, mas fazem fotos espetaculares, porque eles estudaram, mas não vivem da fotografia. A gente vive da fotografia. Aí tu te torna um profissional, acho que no momento que tu começa a viver dela, vai ser um profissional da fotografia. Aí tem essas pessoas que são amadoras, que elas estudam bastante, elas não têm aquilo aí como seu ganha-pão, mas o seu ganha-vida. Porque ali é o momento delas pararem, enxergarem outras coisas que elas não estão acostumadas a enxergar no seu trabalho, e aí é o momento de vida delas, esse lazer fantástico, e elas estudam para aquilo ali. E o que eu vejo assim, o amadorismo que eu digo assim, quando tem alguns fotógrafos que eles chegam no mercado, eles botam no automático e acham que sabem fotografar, e começam a clicar, não tem a humildade de perguntar, não tem a humildade de estudar, aí acho que isso aí é um demérito, tu tem que estudar, tu tem que fazer, acho que esse autodidata, empiricamente, tu vai conseguir o resultado, mas vai demorar muito mais tempo. Então o que é legal? Integração, vamos se integrar, vamos trocar ideia, vamos estudar. Quando tu tá aprendendo, se alguém te dá a oportunidade, vai junto fotografar com o cara, troca ideia ali, aqui a foto, pum. O cara olha, não, cara, faz assim, troca ideia ali tu vai aprender bastante. Não é vergonha para ninguém tu aprender. Vergonha é tu dizer que tu sabe, tu pegar a foto da internet, baixar e mostrar um portfólio que não é teu, e na hora do resultado tu entregar não tem nada a ver com aquilo que tu ofereceu para o teu cliente. E isso determina a qualidade do trabalho, não é, Éder? Tu estavas contando agora há pouco uma história muito interessante que aconteceu com uma pessoa que te procurou, e conta um pouquinho para o pessoal de casa. Não, foram lá no estúdio, me procuraram para fazer a foto. E Éder, faz a foto, tá? Aí eu mostrei para ele o trabalho, né? Aí passei os valores, tudo, e não me procurou mais. Depois do casamento me procurou. E disse, olha aqui, pô, olha só, o cara me entregou as fotos assim, não sei o quê. E eu olhei assim, agora não tem o que fazer. O que aconteceu? Esse rapaz que chegou para fotografar, falou que ia fazer o preço bem mais barato, porque estava aprendendo. Pelo menos isso aí ele foi honesto, ele disse que estava aprendendo. Ele botou no automático. Só que o automático, quando a máquina faz a leitura, então se tem um ambiente um pouco escuro, ela vai baixar muito. A primeira coisa que ela baixa é a velocidade. No momento que ela baixou a velocidade, ele borrou tudo. Tu mexeu aqui assim e ficou uma nuvem. Então o casamento dela ficou todo nuviado. Algumas fotos eu ainda ajudei o cara ainda. Algumas fotos consegui, né, botar um pouco mais de foco, fazer alguma outra coisa ali. Enquadramento também com problema, né, cortando um pedaço que não podia ser cortado, falta de composição, né. Tentei ajudá-lo, mas o outro fotógrafo foi sincero dizendo que queria aprender. O cara acho que foi irresponsável por o momento da vida dele que se dizia um momento feliz, né, que é uma união, né. Tratar o casamento dele, para mim, ele tratou, ele foi amador até, o próprio cliente foi amador de contratar o fotógrafo estava começando, né. O que poderia ter feito? Contratava um fotógrafo, aí se quisesse ajudar, né, que eu acho que ele era amigo da família, mandava ele junto, fazer como segundo fotógrafo, segundo olhar.
E ele ia estar ajudando o cara e o evento dele ia sair numa boa, porque ele está contratando uma pessoa que vive para aquilo ali, vive do resultado final. Esse resultado aí que vai trazer mais cliente para ele. É isso que eu penso. Se vai ajudar alguém, né, que está começando, chama ele junto contigo e mostra o que tu sabe para ele e vai. E favorece todo mundo, né? Todo mundo aprende. Augusto, já aprendeste a lidar com fotografia a partir da câmera digital? Ou chegou a trabalhar com as câmeras analógicas? Nunca trabalhou. Recoeiro, da reprodução analógica, da câmera analógica até as câmeras digitais. Quais as principais diferenças com relação a isso? E a tua preferência? Tem pessoas, tem profissionais que gostam, que preferem, inclusive, trabalhar com fotos preto e branco ainda, né? Com os filmes antigos mesmo. Tens alguma preferência nesse sentido? Eu vou falar assim um pouquinho. Eu tenho uma preferência muito por fotografia preta e branca. A fotografia preta e branca está retornando de tal forma que a Leica produziu, a pedido de Sebastião Salgado, uma máquina digital que fotografa só em preto e branco. É uma das máquinas mais vendidas na Europa. Eu gosto tanto do filme como da fotografia digital, né? São duas linguagens muito bacanas de trabalhar, né? Muito bacanas de trabalhar mesmo. Eu sou laboratorista, né? Então eu aprendi, além de bater a foto, eu aprendi a ampliar preto e branco e aprendi a trabalhar colorida dentro do laboratório fotográfico, né? Trabalhei com o filme 120, né? O Éder falou aqui esperar 6 meses. Éder, eu trabalhava com Kodakola, que era só revelado no México, levava 6 meses para vir a foto. O cara batia a foto e esperava 6 meses para a Kodak do México te devolver o filme. E aí era surpresa, né? Quando tu falasse esse fato da pessoa que te pediu, né, lá na universidade, muitas pessoas me procuravam e diziam, olha, professor, não saiu nada. Qual é a solução que o senhor me dá? Eu disse, olha, tu devia ter contratado um profissional. Agora a solução que tu tem é refazer o evento. Porque não existe outra solução, né? A gente gasta uma fortuna numa festa e a única coisa que vai sobrar dessa festa é aquela imagem de recordação, né? Então tem que pegar um profissional. Quando se fala num profissional, é um cara que vai estudar, é um cara que se formou. É um cara que tem a prática e tem o conhecimento técnico bem aprofundado, mas tem a teoria também bem aprofundada. Esse é um profissional completo, né? Um cara que vai crescendo junto com a prática e com a técnica, ou com a prática e com a técnica, até que pode se dizer um profissional. Profissional completo não existe. A gente está sempre aprendendo, como o Éder falou. Na fotografia, a gente aprende sempre. É uma coisa sensacional isso, que às vezes tu encontra alguém e o cara te diz uma coisa e diz, mas eu fotografo há tantos anos e não sabia que podia fazer assim, né? E com o advento das redes sociais, por exemplo, todo mundo tira muita foto o tempo todo, né? Porque realmente as pessoas gostam muito de fotografar. Vocês são adeptos a selfies? O que vocês pensam sobre as selfies? Bom, eu acredito que a fotografia em si toda é bem-vinda. A selfie é uma coisa que é mais usada para mostrar a pessoa. Acredito que sem muita técnica, sem muito cálculo, sem muito pensar para fazer a foto. Eu acredito que são coisas diferentes, né? A gente trabalha com uma fotografia mais de recordação, uma fotografia mais harmoniosa, não uma fotografia para se mostrar, embora que sirva também. Eu não sou nem contra nem a favor, eu acho que tudo que a fotografia tem para disponibilizar é bem-vindo. Eu não faço, mas não sou contra. E se tratando do fotógrafo início de carreira, quais são as principais dificuldades que o fotógrafo que está começando a carreira pode encontrar hoje? Na hora de se estabelecer no mercado, de mostrar o seu trabalho? Hoje, o que eu enxergo assim? O fotógrafo, quando está, primeiro, ele não vai ter aquela condição de comprar um equipamento muito bom. Aí eu digo assim, tu estuda. Porque aí tu vai tirar o suco máximo daquele equipamento que, de repente, não é um equipamento profissional. Mas tu vai conseguir dar um retorno legal, até tu conseguir tocar de equipamento, né? Uma dificuldade muito grande que eu vejo, assim, eu estou falando na área de evento, tá? Tem outras áreas que daí eu não posso falar com propriedade, evento eu posso até falar. Que o que é? É tu mandar no evento. O fotógrafo tem que mandar no evento.
Eu já parei casamento já para repetir o beijo da noiva. Perdi. Eu peço por favor, então daqui a pouco não faz aquele beijinho assim. Só que tem famílias que tem que ter o beijo da noiva. Pelo amor de Deus, perdeu o beijo da noiva e eu peço para voltar de novo. Só. Por gentileza, podia repetir, mas tá bom. O padre ri às vezes assim. Aí, né? Então, acho que tu tem que, no evento mesmo, quando tu vai fazer um evento de formatura, vamos dizer, tu pega os olhares, pega aquela conexão, mas tu tem que pegar também as posadas. Porque a mãe, o tio, a tia querem que estejam os parentes todos fotografados. Né? Então tu tem que ter em mente na tua cabeça que tu vai ter que fazer todo o evento. Que nem a gente pode dizer assim, na época da burguesia, né? O artista mesmo ele era pago para fazer aquilo que ele queria. Então o artista não podia expressar muito. Ele vivia dentro de uma formatação. Hoje na fotografia existem 2 parâmetros. Hoje eu tenho que ter aquela formatação de registrar o evento, né, ele na sua conjuntura, mostrando todo mundo que está ali dentro, e aí tu vai usar o teu olhar, aí tu vai criar. Então é legal isso aí. Então, só que tu não pode perder essa conexão entre tu conseguir enxergar todo mundo que está na festa e todo mundo está registrado, e depois tu registrar o teu olhar. Né? Quando a gente fala, o professor falou em linguagem, a linguagem da fotografia é interessante pelo seguinte: hoje, para te ter uma linguagem, tem que ter um emissor e um receptor. Tá? Se eu falar contigo uma outra língua que tu não entenda, não vai existir linguagem. Só que a fotografia, eu vejo assim, ó, de repente tu não é fotógrafo, mas tu sabe avaliar a fotografia. Porque tu é bombardeado o dia inteiro de fotografia. Ou seja, na televisão, ou seja, nas redes sociais, tu é bombardeado. Tu já é uma pessoa, qualquer um de nós aqui, somos qualificados sim para dizer isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui o cara estudou, valeu a pena, isso aqui, tá, o cara não... Então quando a gente entra no mundo da fotografia, tem que ver que ninguém mais é bobo. Ninguém mais tem um olhar perdido. Não tem. Então, por isso que eu volto a afirmar, gente, vamos ver e sonhar e viver de novo, porque não tem outro jeito de tu conseguir te aprimorar na fotografia. E quando se fala nas redes sociais, por exemplo, nas imagens, como tu bem disseste, Néder, nas imagens que nos bombardeiam a cada dia, existe ainda uma melhor forma para este fotógrafo que está começando, ou mesmo o fotógrafo que já é profissional, divulgar o seu trabalho? As redes sociais veio a favorecer isso, mas existe uma receita de melhor divulgação, de como mostrar esse trabalho para as pessoas? Hoje eu estou trabalhando também com rede social, tá? Deixa eu ver, depois de muito tempo vim fazer o curso com o Alan lá no Rio. A gente fez um workshop aqui, né? E fui ver como é que fazia muito tempo que eu não fazia um workshop. Daí o Alan ofereceu um curso de fotografia e estava no escopo do curso que era a parte de comida. E eu falei, não, quero ver como é que funciona isso aí. Né? Já fiz foto de comida assim, mas nunca aprendi mesmo. Daí ele falou, aquilo que eu digo assim, ó, foi o finalzinho do curso, foi a última matéria que ele deu do curso, e para mim foi o 100%, aqueles 10 minutinhos que ele me deu ali, foi o que eu enxerguei ali. As redes sociais, que eu vejo assim, né, voltando no termo de rede social, eu mesmo, aquele negócio, casa de Ferreira, espeto de pau. Eu trabalho com rede social, se tu for olhar a minha, tu vai dizer, pá, esse cara aqui, eu não divulgo muita coisa na minha rede social, né, isso aí eu trabalho mais os meus clientes do que a mim mesmo. Então, quem me contrata é porque me conhece pessoalmente, né? Dificilmente alguém me contrata pelo Facebook, pelo Instagram. É mais porque já conhece mesmo o meu trabalho. E não me importa, gente, de trabalhar como segundo fotógrafo. Tem vários amigos meus, Éder, quer trabalhar como segundo fotógrafo? Cara, vamos embora, não tem problema. Né? Tem o Paulo Renan, que já trabalha como segundo fotógrafo com ele, o próprio Thales, o Gal Hagen, né? O cara me convidou para trabalhar, vamos trabalhar também, não tem nenhum problema, não é nenhum demérito trabalhar como segundo fotógrafo. Tu aprende bastante, né? E tu consegue mostrar o teu, porque às vezes o cara quer aquele outro olhar que ele não desempenha, então quer só um reforço. Tem o Jason mesmo de Canguçu ali, que é uma cidade pequena, o Jason mesmo, um cara que estuda muito fotografia, hoje ele está com um dos melhores equipamentos que eu vejo, e não é só pelo equipamento não. Ele começou, ele fez o workshop no Brasil inteiro e traz para nós uma fotografia muito interessante. E aqui de Canguçu. Canguçu tem a área dele ali, a específica dele, tu enxerga a foto dele, tu reconhece que essa foto é do Jason. Já tem uma identidade. Já tem a identidade dele. Isso é importante também para o fotógrafo, né? É importante para o fotógrafo. Né? Eu mesmo,
eu sou mais reconhecido pelo tempo que eu tenho de fotografia, assim. E até hoje assim, eu não cheguei a criar uma identidade. Sabe, essa aqui é a foto do Éder. Por quê? Fotógrafo para o jornal. Eu quero essa linguagem aqui, Éder. Fotógrafo não, eu quero essa linguagem aqui. Então, às vezes, eu vou me moldando o que o pessoal me pede. Né? Agora, o que eu gosto? Eu gosto de fotografar moda, rua. Adoro fotografar rua. Qualquer book que tiver, vem uma pessoa, sério, faz um book de rua, assim, quero. Vamos embora. Isso aí eu gosto. Gosto mesmo. E eu trabalho no book de rua, né, que eu já vim incomodando esse pessoal, eu falo lá no grupo lá, cara, vamos usar a luz na rua, de dia. Mas, pô, tem sol, vai fazer a luz, vamos usar a luz de dia. Vamos usar luz, pega o sol para recortar, pega outra luz aqui para fazer preenchimento, vamos tocar em ficha. Não, mas não precisa, já tem. Não, cara, vamos criar coisa. E é legal, cada luz que tu coloca, né, que nem o professor falou, né, é desenhar com a luz, né, fotografia. Quando tu tá desenhando, é luz, tudo é luz. Se não tiver luz, tudo escuro, não tem foto. É só tu aprender a desenhar com a luz mesmo. Esse que é... O Augusto utiliza muito as redes sociais, não é, Augusto? Para divulgar o teu trabalho. Faz parte da geração de usar as redes sociais como forma de divulgação, mas é mais aquele negócio, é as pessoas que te conhecem, as pessoas que falam de ti para outra pessoa, é assim que chega mais direto do que redes sociais mesmo. Mas pelo menos é uma forma das pessoas verem, né? E verem as tuas imagens, as tuas coisas. O Felipe e o Recuero estão com 2 projetos muito interessantes relacionados à fotografia, que é o trabalho deles. Vamos começar com o Recuero e as expedições fotográficas, não é, Recuero? La Foto. Eu iniciei um projeto agora, né, chamado La Foto, né, que são expedições fotográficas. Né? Eu uno um grupo de 8 pessoas que estejam interessadas em fotografia e tem aulas teóricas e aulas práticas. Né? E então a gente, após as aulas práticas, as aulas teóricas, a gente viaja numa Kombi a diversos lugares, fazendo foto de moda, fotojornalismo, foto de pesquisa, foto de natureza. Né? Então monta-se o grupo e esse grupo viaja. Né? E tem aula na prática junto no local onde está fotografando, né? Além da aula teórica, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto da fotografia, é uma forma que eu gosto de ensinar fotografia, né? Fotografia faz parte quase do meu DNA, né? A Abel fez uma pergunta que eu achei muito legal, né, sobre o selfie, né? E eu gostaria de só incomodar um pouquinho. Sabem como é que foi o primeiro selfie? Existe o primeiro selfie da história, né? Foi um cara chamado Hippolyte Bayard. Ele inventou a fotografia antes do Niepce e do Daguerre. Mas quando anunciaram, negaram a autoria da invenção para ele. E ele se fez ele fez um selfie dele. E botou, aqui jaz Hippolyte Bayard, o esquecido inventor da fotografia. O primeiro selfie foi feito assim, uma foto-denúncia de um esquecimento. Né? Então, quando eu falo sobre o selfie, assim, para trazer essa coisa, porque é legal essa história da fotografia, porque a gente aprende muito com a história na fotografia. Quando o Éder fala de usar o filme, aquela coisa, era 36, o cara não podia errar. Quando o Felipe, né? Felipe falou dessa coisa de estar fotografando, de estar envolvido assim com a natureza, né? Olha, pessoal, vale a pena. O que o Augusto está falando aqui está meio tímido, me dizendo, olha, Augusto, vai para frente, cara. Bater fotografia, o cara tem que fazer. Tem que ler, né? Mas tem que fazer porque é muito legal a fotografia. É a tua forma de tu te expressar. A tua identidade tu expressa ali. O Éder falou, não, o Éder não sou conhecido só pelo meu nome. Que é nada, Éder. Tu é conhecido pela tua linguagem. O cara olha a fotografia e diz, olha, isso aqui posso me enganar, mas eu acho que foi o Éder que fez. Porque quando tu fotografa com todo o teu ser. Todo. Então tu te expressa na fotografia. E as pessoas acabam aprendendo a te ler. Uhum. É que eu, como dou aula, né, o professor é um cara sempre chato, assim, né, que quer essas coisas. Porque tem algumas coisas da aprendizado da fotografia que a gente vê, né, que tu vai incorporando. E não sou eu que digo isso, é os grandes fotógrafos, os mestres da fotografia que falam isso. Né? Que tu empreende a tua forma de escrever com a luz. É uma caligrafia, né? É uma caligrafia. Ninguém consegue. Podem tentar te imitar, fazer parecido. Vai fotografar cavalo, Felipe? Vai fotografar sempre.
vai fazer fotos agora, como tu está falando, de arte, de moda. Quantos artistas já fizeram de moda? Mas com o teu olhar, só tu. E a tua linguagem, é a tua assinatura ali, né? Projeto do sul para o sul, Felipe. Conta um pouquinho para nós. Bom, eu venho de uma família rural, tradicional. A gente sempre envolvido com cavalo, com rodeio, com gado. Eu vivo isso desde que eu me conheço por gente. E quando eu comecei a fotografar, eu quis expressar um pouco disso. Porque eu acho importante todo mundo que trabalha com fotografia, independente do que for, tem um projeto autoral. Que a gente vai começar a entrar no mercado e dizer para que veio. E eu acho que nada mais poderia ser para mim do que isso, quem eu sou, o que eu faço, como eu me criei, o meu modo de ensino, meu modo de vida, tudo. Então, de um tempo para cá eu comecei a fazer, a gente vai fazer um livro a respeito disso, estâncias, fazendas, chácaras, taperas, igrejas, enfim, tudo que marcou o nosso estado, eu quero trazer para a pessoa da cidade que não teve a oportunidade que eu tive de viver isso. Trazer um pouco dessa essência rural para quem não teve a oportunidade que eu tive. Eu acho que isso vai meio que contrabalancear as coisas. Acho que vai ser bem interessante. E esse projeto já começou? Já está se fotografando? Sim, começou há 6 meses. Tem alguns lugares específicos, assim? Bom, a gente começou em Jaguarão, Caçapava, Rio Grande, e a gente vamos ver se a gente traça o Rio Grande do Sul inteiro. Isso aí, vamos viajar bastante. Vamos viajar bastante. Né? Vamos unir o útil ao agradável. Sim, sim. O Rei Coelho, que lecionou fotojornalismo na Universidade Católica, não é, Rei Coelho? Quando se fala em fotojornalismo, dá para traçar um paralelo entre esse fotojornalismo e a arte da fotografia? Quais são as principais diferenças de um para o outro, assim, que nós devemos levar em consideração, né? Bel, na realidade, eu lecionei fotografia em todos os sentidos na universidade. Além do fotojornalismo, eu também ensinei fotografia publicitária. Eu tenho uma veia fotografia publicitária, eu aprendi a fotografar alimentos. Quando surgiram os primeiros restaurantes aqui em Pelotas que estavam usando imagens, eu aprendi a fotografar. A fotografia publicitária, fotografia de eventos. Eu ensinei, eu vejo agora, às vezes eu vou num evento, aquele foi meu aluno, porque eu dei aula há 32 anos na universidade, né? Então é impossível que não tenha. É muita história. É muita história, né? Agora, a arte fotográfica, né, e o fotojornalismo. O fotojornalismo é fotojornalismo, quer dizer, uma informação visual, né? Então, no fotojornalismo, tu pode fazer e fazer bem feito, como disse Sebastião Salgado. Agora, a arte fotográfica, no campo da fotografia publicitária, é mais uma fotografia que tenta mexer, ela não... Às vezes o pessoal não se dá conta, mas assim, imagem meramente ilustrativa, está escrito embaixo bem pequenininho. Porque tu manipula a informação. A fotografia publicitária, essa fotografia artística, surgiu mais como substituir o desenho comercial, né? Ela mostrava o produto como ele deveria ser, né? Quando se fala em arte fotográfica, a fotografia, quando surge com Niepce, como tu falasse bem, né, Bel? Porque teoricamente foi ele que inventou, porque os livros dizem isso, né? Embora agora já se saiba que no Brasil era feito antes, né? A fotografia era mais um acessório para os artistas, né? Para os artistas franceses, né? Era como a paleta, as tintas, e tinha a fotografia que auxiliava os artistas, né? Existiu, por volta de 1870, por aí, uma discussão se a fotografia seria arte ou não, né? Porque os artistas diziam que a fotografia estava roubando o seu espaço, né? Se tu pensares que, desculpe-me a tosse, se tu pensares que para se pintar um quadro se levava às vezes 6 meses e uma fotografia tu fazia em alguns segundos, né? No início, em algumas horas, existe um fotógrafo chamado Desderry, que já é falecido, é dos primórdios da fotografia, que ele ficou mundialmente famoso porque o Napoleão Bonaparte, passando na frente do seu estúdio, pediu para ele tirar uma foto. E ele fez uma foto artística do Napoleão Bonaparte. E aí todo mundo queria ser fotografado pelo Desderry. A fotografia como arte, ela tem uma coisa muito legal, porque antigamente, no início,
Só quem tinha suas imagens reproduzidas eram reis, padres, bispos. Né? O povo comum não tinha sua imagem. Né? O povo comum não tinha sua imagem. Com a invenção da fotografia, a imagem se populariza muito. Né? E muitas vezes era uma fotografia que tu tinhas que ficar horas parado. Ficar horas parado. Né? A fotografia, segundo alguns livros, é a grande motivadora da colonização na América. Né? Porque quando o sistema mundial muda do feudalismo para a era industrial, no feudalismo a família toda conseguia viver na sua fazenda, né, Felipe? Quando entra a era industrial, o cara vem para a cidade. E aí o pai não pode sustentar aquele monte de filho. O que o pai faz? Manda o filho viajar, exporta o filho para a América. O que faz o filho na América? A população é analfabeta. Quem tinha o poder da leitura eram os reis e os religiosos. A família, como eu mando dizer para o meu pai que eu estou bem na América, meu pai mora na Europa? Tira uma foto. Então, em diversos filmes que a gente vê, tenha colocado alguns insertos ali, que é isso. O cara posando, fantasiado que está bem, na fotografia artística, né? E aí manda a foto como mensagem para a família: olha, eu estou na América e estou bem. Olha, ele está bem, manda o outro filho. Então, a fotografia foi uma inspiração disso, né? E quando se fala em jornalismo, Recoelho, também tem a questão que é muito polêmica, que o fotojornalista muitas vezes não costuma achar tão interessante, que é a manipulação das imagens. Essa função da manipulação, do tratamento de imagens, o que vocês pensam a respeito disso? Tem um limite para isso ou não? Sim, o limite tem em tudo, né? Tudo que é em excesso se perde. Na fotografia, tenho para mim que o menos é mais. Eu acho que é muito mais bonito, muito mais limpo a tua foto sair pronta da tua câmera e tu fazer alguns retoques do que tu já fazer a foto pensando na edição. Eu acho que isso é um erro que muita gente comete, porque tu tem que ter a foto limpa e bem feita para te conseguir trabalhar em cima, senão tu não tem nada de nenhum lado. E quais são os ingredientes de uma boa fotografia, na opinião de vocês? De uma fotografia de qualidade, né? Bom, foco, luz, velocidade certa, e eu acho que é isso aí. Eu acredito que a fotografia em si é muito simples, apesar de ser bem teórica e bem estudada, como tanto o Leandro... Mas no jornalismo já, às vezes... Como é que é aquela foto que era... Foi uma foto... Como é que era? Foto famosa, tia. O cara perdeu o foco na foto. Era uma conquista, não sei se o senhor lembra dessa foto aí, quando o cara vai pendurar a bandeira, assim, é uma conquista. E o cara, mas essa foto, perdi, mas ele publicou, mas era o registro daquele momento ali, do momento da história. Sim, até mesmo agora nas Olimpíadas com o Bolt, né? Foi uma foto que o cara fez um panning dela e ficou conhecida no mundo inteiro. Nossa, eu não vi. Tu não chegou a ver? É uma foto conhecida no mundo inteiro de um panning. Que no fotojornalismo não era... Acredito eu que não seja muito bem visto. Né? E tem fotografias que marcam muito, que realmente se tornam mundialmente conhecidas, são várias, né? E, na opinião de vocês, elas têm isso em comum? Ou é um olhar mais apurado, é uma poesia diferenciada, enfim? Eu acho que a fotografia, para ser conhecida mundialmente, ela tem que ter uma harmonia, né? Ela tem que ter tudo que é necessário e mais um pouco que é o carisma do artista. Recoelho. Acho que também a mensagem. A mensagem, o momento, às vezes tem um momento. A mensagem. Que ela quer passar, isso faz com que as fotografias sejam conhecidas mundialmente. Recoelho. Tem uma foto fantástica aí, né? Que é uma foto feita com filme, por um fotógrafo cubano chamado Coda, né? Ele bateu uma foto num velório e num cantinho da foto estava o Che Guevara parado. E ele ampliou só aquele pedacinho, que é aquele ícone que a gente vê mundialmente em todas as paredes e coisas, é um pedaço da foto, um cantinho da foto que foi ampliada, aquele olhar do Che Guevara, que se tornou um símbolo assim da juventude, de contestar diversas situações. Né? Mas, para contar assim, né, é um pedaço, um cantinho de uma foto que se tornou mundialmente famosa, porque mexeu
Foi um o reolhar, na imaginário, verdade, né? Hein? Então foi um reolhar. É? E foi de novo. Que é o que o Augusto disse, um pequeno detalhe, mas que tem uma mensagem Exatamente. muito grande. Por isso que eu falei quando o Augusto falou, me lembrei Pessoal, dessa parte. mas o programa está acabando, infelizmente. O assunto pode continuar ainda por muito mais tempo. Fala sério, tinha que ter até um tempo maior, né, gente? Mas infelizmente hoje está acabando. Agradeço muito a participação de vocês aqui. Foi muito enriquecedora realmente. Vocês que querem começar, querem se aventurar neste mundo da fotografia. Acredito que tiveram ótimas dicas aqui desses profissionais que estão há anos no mercado fazendo um trabalho muito interessante para quem quiser conferir. O Fala Sério volta semana que vem com outro assunto. Conto com a presença de todos vocês. Obrigada por hoje. Nos vemos semana que vem, então. Uma ótima semana para vocês. Até lá. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala